o entardecer, e quando a noite chega, eu acendo estrelas até o amanhecer. Boa noite, então, meus irmãos. Preparando os nossos pensamentos para o estudo dessa noite, eu pediria aí a todos aí, né, silenciar um pouquinho o microfone, né, para a gente evitar o ruído aí de fundo. Aí, quando a gente for falar, né, fazer algum comentário, a gente abre o microfone de novo. Só apertar na tela aí e fechar o botãozinho vermelho aí do microfone, tá bom? Bom, eu trouxe aqui o livro Com Notas, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Abri aqui no item 137, que tem o nome de inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus está em Lucas, capítulo 6, versículo 35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente, que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confia experiências laboriosas e rudes na Terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O mestre, acima de tudo, preocupou-se em perseverarmos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Mestre amado Jesus, nosso mestre, em nome de Deus Todo-Poderoso, de Maria Santíssima, dos espíritos protetores do nosso grupo espírito, Divino Espírito Santo, todos os encarnados, desencarnados, conectados hoje em nosso estudo, possamos, Senhor, serenar nossos corações, nossas mentes, para que possamos estar realmente conectados com a espiritualidade maior e que possamos aproveitar ao máximo mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, de tua santa doutrina.
hoje e sempre, graças a Deus, e pedimos inspiração, Senhor, ao nosso irmão Helder, que vai conduzir o estudo da noite. Graças a Deus. Tá saindo o som aí? Tá contigo aí, tá, irmão? Tá conosco. Vamos lá. Bom, meus irmãos, hoje a gente continua, né? A gente fecha o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, nos estudos anteriores, né? Nossos irmãos Elcio, Alexandre, Alessandra, quem mais que precede esse capítulo? Nosso grupo de irmãos. E a gente passou a perdoar para que Deus nos perdoe, né? A instrução dos Espíritos que nos deixa a mensagem que se a gente busca o perdão dos nossos próprios erros, a gente também tem que buscar ser capaz de perdoar as falhas dos nossos outros irmãos para conosco, ainda que isso seja bastante difícil. Aliás, esse é um fundamento da doutrina dos mais complexos, porque o perdão verdadeiro é uma conquista, tanto para quem vai perdoar quanto para quem precisa ser perdoado. Depois a gente passou a reconciliar-se com seus adversários, em que a gente entende que o perdão ele tem que ser verdadeiro, ele não pode ser da boca para fora, e a busca por essa reconciliação, apesar de dura, apesar de difícil, ela é muito importante realmente para que a gente possa elevar o espírito da gente, para que a gente possa encontrar o verdadeiro amadurecimento. Então, perdoar só da boca para fora, sem perdoar no coração, não reflete o verdadeiro perdão, que é o sacrifício mais agradável a Deus. É aquele antes de você fazer uma oferta, nós cristãos, a gente obviamente já espiritualizou a questão do sacrifício, entretanto, ao elevar um sacrifício a Deus, é importante que a gente esteja o mais livre possível das amarras realmente das pendengas anteriores, do rancor, né, que a gente esteja realmente reconciliado de mente e de coração com os nossos adversários, né? O argueiro e a trave no olho, que é sempre algo que a gente precisa exercitar todo o tempo, no mundo tão crítico no qual a gente vive, né? E ao se falar de um mundo crítico, não se quer dizer que a gente não possa ter um pensamento crítico, um olhar crítico em relação às coisas. Entretanto, é preciso que essa crítica seja realmente uma crítica, que tenha realmente na essência a vontade de melhorar algo e nunca usar como uma malícia para derrubar alguém, para queimar alguém, para dificultar o caminho de alguém porque a gente não gosta, porque teve algum problema, ou porque já é um jogo anterior para conseguir um outro objetivo, passando por cima de uma outra pessoa. Então é importante a gente olhar também o quanto a gente erra, refletir sobre os nossos próprios erros, para que a gente possa ter um olhar verdadeiramente crítico e não julgador em relação ao mundo, né? A gente não vive para criticar pessoas, né? Não é criticar a pessoa, mas muitas vezes tem uma crítica em relação ao rumo que as coisas tomam, uma forma como algo é feito, e isso, quando é feito de coração puro, é muito mais benéfico. Mas quando a gente vai só no sentido de julgar, de exercitar o orgulho, de exercitar o egoísmo, aí isso se torna algo bastante venenoso, né? Por isso, não julgar para não ser julgado, né? E não julgar aqui é muito difícil hoje, né? Porque a gente vive num mundo que a gente condena por excelência, a gente querendo muito, vai muito na onda do viu, já condenei, ponto. Muitas vezes sem se aprofundar, falar daqui bastante sobre a questão da gente muitas vezes não entender, não estar no lugar do outro para entender uma determinada atitude, uma determinada postura, e aí muitas vezes cria uma imagem extremamente negativa, uma postura extremamente de embate em relação a outras pessoas, e isso é muito prejudicial para todo mundo, né? Porque quando a gente tem uma atitude que realmente não é louvável nesse sentido, pode parecer que no primeiro momento, que o ego ele é bastante
capcioso, dá aquela falsa sensação de vitória, que logo o tempo demonstra que não valeu de nada, muito pelo contrário, foi uma grande derrota para todos os lados, né? E o perdão das ofensas, foi falado aqui também, esse exercício de perdoar as ofensas não é algo fácil, mas é sempre um exercício que a gente tem que estar ali arando a terra, arando a mente, arando o coração, para que a gente consiga cada vez mais se colocar acima das ofensas, ter um olhar mais contemplativo em relação à postura dos nossos outros irmãos e irmãs no mundo em relação a gente, e não guardar rancor, porque isso vai envenenando a nossa vida, né? E a indulgência, que é esse realmente o esquecimento, né, que vem a ser o da verdadeiro, de buscar ser, se tiver que ser severo mais com a gente mesmo do que ser severo com o outro, né? Buscar sempre uma postura mais compreensiva em relação às falhas alheias, em relação do que às falhas do outro. Mas aí fica a pergunta: isso quer dizer que se eu vir alguma coisa errada, se acontecer algo errado no meu trabalho, na minha vida, na minha casa, com as pessoas que eu amo, que eu não possa ter uma postura, que eu não possa me colocar e dizer, olha, eu acredito que isso não é por aí, essa postura não é para mim, existe um limite disso, né? É para ser o famoso deixar correr solto? Não. A gente pode dar limite, a gente pode estabelecer regras de convivência em casa, de convivência no trabalho, colocando o que é aceitável ou não individualmente para a gente ou para um determinado grupo, mas é a forma como isso é feito que muda completamente. E a forma como isso é feito está muito ligado com realmente a intenção inicial que mora na gente. Se a intenção inicial que mora na gente é uma intenção sadia, saudável, que tem como objetivo realmente um amadurecimento, uma melhoria individual e coletiva, a gente vai saber como dar limite a determinadas posturas, a gente vai saber como corrigir o erro, a gente vai saber como colocar de forma a evitar os maus feitos. De modo que, por outro lado, se o que está nos conduzindo é uma vaidade, é querer ressaltar o erro do outro para se colocar como, olha, agora eu que dou as cartas, ou eu que sei sempre o que é certo, o que vai sair disso, do fruto disso, geralmente é tristeza, é confronto, é rancor. Então, o resultado é totalmente contraproducente com uma postura realmente cristã, ou com uma postura realmente saudável do que se quer amadurecer. E isso é algo que a gente precisa trabalhar no dia a dia, porque, volto a dizer, não é fácil. É mais fácil para uns do que para outros, mas em essência não é fácil. Não é algo que a gente, no geral, se faça como com os pés nas costas, né? A gente tem, cada um de nós tem nossas questões de personalidade, de opiniões em vários aspectos, histórias pregressas com nossos outros irmãos e irmãs, tanto dessa vida quanto de outros, que vão facilitar ou dificultar o exercício do perdão, o exercício da reconciliação, fugir da armadilha do julgamento. E é o exercício do dia a dia que vai nos dando isso. Quantas vezes a gente se pega, principalmente em períodos nos quais a gente está muito inseguro, por exemplo, ou com muito medo, e medo e insegurança, eles fermentam muito a irritação, a raiva. Se você toma um susto, o sentimento que vem em seguida é uma irritação muito forte. Dificilmente a gente ri quando alguém dá um susto na gente de cara. A gente tem uma irritação e depois a gente tem um susto, né? Depois do susto vem a irritação. E no total do nosso comportamento de vida, isso também é muito comum. Quando a gente está vivendo muito prisioneiro do medo, e esse é um período que a gente está vivendo bastante em contato com o medo, bastante em contato com a segurança, se não por si, por aqueles que a gente ama, por aquelas pessoas que a gente gosta. Você pode estar em casa bem, mas tem um filho que mora fora, tem um irmão que não está seguro no trabalho, alguém que você ama que o comércio teve que fechar. Então, assim, por nós ou por outros,
a gente está vivendo um momento de insegurança. Então, é um momento para a gente prestar muita atenção nesse aspecto, porque é uma dificuldade maior que se coloca na nossa vida cotidiana no momento que a gente está vivendo. E aí fica muito mais fácil a gente julgar e muitas vezes reavivar aquele sentimento de irritação, de raiva. Tá vendo? Se tivesse feito o que eu falei, agora a gente estava melhor. Fulano também é assim, porque é assim. Porque nós somos humanos. Uns estão num grau de evolução muito louvável, muito lá na frente, outros de nós estão mais cá atrás na caminhada, mas, via de regra, se estamos aqui nesse plano, estamos aprendendo. Então, em maior ou menor grau, a gente está ali sempre, né, na possibilidade de cometer o erro, porque ele está ali, a gente está toda hora tomando decisão, falando com pessoas, estamos muitas vezes trancados em casa, mas a gente está em contato com os nossos entes queridos e amigos e pessoas com as quais a gente trabalha via internet, o que a coisa parece muito mais rápida, a gente tem que tomar atitudes e posições de maneira muito mais rápida. Então, muito importante esse capítulo nesse momento, porque ele fala de algo que vai ser muito exigido de nós. É um teste em tempo real que a gente está vivendo, que é o teste de abrandar o coração, abrandar os rancores, para buscar realmente o perdão essencial, buscar realmente o exercício da indulgência. Então, a gente tem aqui o item 19. Eu queria pedir ajuda para a leitura. Quem pode ler o item 19? Eu posso ler para você? Visto que ninguém é perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu próximo? Certamente não, porquanto cada um de vocês deve trabalhar para o progresso de todos, e especialmente daqueles cuja tutela lhes foi confiada. Mas por isso mesmo deve ser feito com moderação, para um fim útil, e não, como na maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todo o cuidado possível. E ainda, a censura é feita, a outrem deve ao mesmo tempo ser dirigida a si próprio, questionando se acaso se é merecedor dela. Obrigado, Luiz. Alguém quer fazer algum comentário? Helder, aqui vem uma coisa que me chamou a atenção nesse parágrafo aí, que é a questão do dever, né? Quando alguém está sob nossa tutela, né? Aí remete muita gente, principalmente, né, o nosso dever de pais, né? Ou o dever de educadores, né? Os pais também são educadores, são os primeiros educadores, e também os professores, né? Nas escolas, né? Tem muitos professores do nosso grupo. Então, assim, aí realmente é uma questão de dever, né? Quando a gente tem a responsabilidade de fazer essa repreensão quando é necessário, né? Mas, de qualquer forma, mesmo numa situação dessa, a gente precisa ter também autoridade para fazer isso. Mas não uma autoridade imposta por estar em uma posição de pai ou de mãe, ou de uma posição de professor, ou uma posição de chefe, né? Eu acho que é uma autoridade que a gente tem que tentar sempre conquistar através do exemplo, né? Para a gente não cair aqui nessa última parte que diz aqui, né? Procurando saber se terá realmente, né, merecido, né? Se você pode realmente repreender de uma coisa que você realmente não, né? Você age diferente daquela forma, né? Então aí você tem autoridade para você repreender e com muito cuidado, né? Essa questão de repreender tem que ter muito cuidado, né? Repreender sempre em particular, orientar, a pessoa absorver aquilo da melhor forma possível, sem se sentir humilhada, né? Menosprezada, porque aí a sua repreensão vai causar um mal para ela, né? Ela vai se sentir humilhada, pode se revoltar com a forma que você faz, né? Uma admoestação, né? Uma chamada de atenção. Então, a gente tem que focar nessa questão da responsabilidade, né, que a gente tem. Como foi colocado aqui
anteriormente, nesse capítulo, qual é a real, né, intenção daquela repreensão. Quando o objetivo ele é saudável, ele é salutar, é realmente buscar ressaltar um erro em prol até daquela pessoa, né, seja um filho, porque com filho realmente é uma responsabilidade gigantesca. Mas, de qualquer forma, em sociedade, todos nós, de alguma forma, também somos responsáveis pelo bem-estar das outras pessoas, seja no trabalho, seja no lugar onde a gente mora, né, entre os amigos. Então, a gente muitas vezes é colocado nessa situação, às vezes tem que chamar alguém para conversar, né, como padrinho, né, como padrinho é complicado, né, que você tem que falar sempre pelos pais. É complicado também. Mas usar aquela oportunidade de ressaltar um erro como forma de melhorar aquela pessoa, né, de trazer o benefício final. O que se tem na mente no final? Eu espero que ela reflita sobre aquilo. E durante muito tempo a nossa educação, isso vem mudando ao longo do tempo, a nossa educação mesmo em sala de aula é uma educação em que a repreensão era feita em público. Errar era uma coisa assim, as pessoas sentiam muito medo de errar, até hoje a gente sente muito, né, muito medo de cometer o erro, de ter aquele erro exposto na frente das outras pessoas. Hoje em educação a gente estuda uma outra abordagem, que é valorizar o erro, não no sentido de continue errando, mas entender a partir daquele erro quais são as dificuldades que aquele aluno tem, para dali corrigir aquela dificuldade. Ou seja, é uma outra abordagem, porque somos seres humanos, todo mundo aqui vai errar. A forma como a gente vai lidar com esse erro vai depender de muita coisa. Então, esse repreender, esse buscar falar com o próximo, que seja feito de maneira construtiva. Mas isso só vai ser traduzido no dia a dia se houver um trabalho interno também. O quanto eu estou sendo legal comigo mesmo quando eu erro? É claro que a gente tem que ser severo com a gente mesmo, certo? Mas a gente também tem que saber como ser severo até com a gente mesmo, porque não dá para a gente oferecer para o mundo frutos que a gente não plantou. Quando eu erro, como é que eu tenho o meu diálogo interno comigo mesmo? Eu aceito que eu errei? Depois que eu aceitei que eu errei, como é que eu lido com isso? Eu fico o tempo todo, tá vendo? Eu sempre fui assim, eu sempre ser assim. Eu fico ali reprisando crenças limitadoras, ou eu busco um diálogo saudável comigo mesmo? Tá, eu errei mais uma vez nesse aspecto. Por que eu estou fazendo isso? Né? É claro que conosco, no diálogo interno, a gente vai tender a ser um pouco, né, um pouco mais severo, mas isso não significa também que a gente tem que se automassacrar. Porque senão a gente gera um universo mental e emocional interno que automaticamente, quando a gente vai lidar com o outro, a gente vai passar aquele universo para o outro. Fica difícil a gente ser generoso com o outro se a gente não fez uma higiene interna. A busca do autoconhecimento. Seu Ivan sempre fala muito isso. Vai buscar uma busca com o seu inconsciente para entender quais são, né, todas as suas crenças limitadoras, quais são, né, quais são suas dores internas, porque é buscando um ambiente interno saudável que a gente vai ser capaz também de refletir. E muitas vezes, acredito, né, que alguns de nós, a gente se pega errando aí. A gente até depois fica com aquela dor de cabeça, depois que falou, depois que tomou determinadas posturas, mas muitas vezes a gente esquece que começou se julgando demais internamente, tendo uma relação interna que não promove essa repreensão sadia, saudável. Eu sou muito otimista nesse aspecto, porque eu percebo, no geral, nas relações presenciais, né, mormente, nas salas de aula, em que essa postura vem mudando, né, em sala de aula, principalmente. E a escola, ela é uma caixa de retumbância para a sociedade. Então, eu acredito que, apesar do mundo muito mais complexo que a gente está vivendo, o papel da escola tem sido bastante salutar, com todas as dificuldades, com todos os erros, e nos trazer essa mudança de postura em relação a olhar o erro do outro. E isso vai se refletir, se já não está se refletindo, na sociedade como um todo. Alguém mais quer, antes da gente passar para o próximo, fazer alguma colocação?
Podemos, então, passar para o próximo item, o item 20. Quem quer ler? Quem gostaria de ler? Posso ler? Será repreensível notar as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís. Essa observação aqui é muito importante, porque essa técnica de jogar no ventilador os erros alheios para esconder os próprios erros e continuar fazendo a sombra do erro alheio, ela é mais antiga que andar para frente. Entretanto, ela se disseminou, inclusive, como técnica empresarial, se disseminou, inclusive, como técnica na política, virou uma coisa profissional. Hoje, é muito comum você ver influenciadores de internet que eles ganham audiência e a primeira técnica é você pegar como alvo outros influenciadores e começar a trabalhar os erros dessas pessoas. Às vezes polêmicas que não fazem o menor sentido, que não são nada construtivas. Mas a sensação de que tem duas pessoas se degladiando, que eu estou apontando o erro do outro, para muitas pessoas ainda é muito prazerosa. Bem ou mal, isso mexe com um aspecto da nossa mente que está ali na nossa criança interior, sabe? De tirar a satisfação de realmente ver aquele ator que cometeu aquele erro, que bebeu para farra na madrugada e fez uma besteira na madrugada, ou seja, na política, sabe? Isso se tornou uma coisa muito, muito utilizada e causou um prejuízo muito grande. Como corpo social, né? Ou seja, a humanidade como um todo, ela tem uma capacidade muito grande coletiva de aprender e isso vem cada vez mais surtindo menos efeito, mas ainda é muito utilizado. E como tudo que é muito utilizado, a gente mesmo sem perceber acaba muitas vezes assimilando, é uma questão até profilática a gente observar isso nas nossas relações individuais também, em família, consigo mesmo, né? Mas e fulano de tal? E Beltrano de tal? Mas olha só, a gente está falando que desse erro, não é nem de fulano de tal, nem de ciclano de tal, nós estamos falando desse aspecto. Quando se fala aqui de muitas vezes, muitos de nós estar na vida pública. Estar na vida pública não é só ser famoso na TV ou estar na política. Quem dirige uma escola tem um público. As decisões que uma pessoa que dirige uma escola, por exemplo, toma, ela vai afetar a vida daquela comunidade, daquela escola. Então, obviamente, essa pessoa ela é observada. Se ela toma alguma atitude que seja naquele ambiente que vai prejudicar, é natural que um professor, um aluno, um pai de aluno venha buscar ressaltar aquilo, para tentar corrigir. Por uma razão muito simples. Aquelas atitudes ou aquelas decisões estão sendo prejudiciais para o grupo. Mas aí volta o que a gente viu nos itens anteriores. A forma de fazer isso é crucial.
sabe? Eu estou indo lá na escola do meu filho, conversar com o diretor porque eu não gostei de determinada atitude, porque eu acho que ele deve mudar aquela atitude, porque eu entendi que aquela atitude é prejudicial, ou eu quero prejudicá-lo perante a escola só por ter o prazer de dizer que foi o pai que foi lá fazer aquele escarcéu, brigar na diretoria. Isso muda completamente. A intenção de quem vê o erro, de quem ressalta o erro, muda completamente. Não só o resultado final, mas também os prejuízos. De fato, ninguém gosta de ser pego no erro. É humano. Mas a forma como uma pessoa, você aponta um erro para uma pessoa, muda tudo. Às vezes a pessoa não percebeu aquele erro. Ou às vezes ela julgou que aquela atitude fosse ter algum prejuízo, mas julgou que era necessário fazer e nem esperava que o prejuízo fosse ser tão grande. Isso acontece muito. Aquela coisa, olha, entre essa e essa eu vou decidir pelo que eu acho que é, entre aspas, menos pior. Né? E muitas vezes não é, acaba realmente sendo algo muito pior do que se imaginava. Então, se você tem aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que vem, olha, não é bem assim, talvez você tenha pensado assim, eu tenha pensado assado, né? Para tentar corrigir o erro. Porque o ganho real nunca vai vir só ir lá expor a pessoa, criar aquele debate, aquela confusão toda, um monte de mágoa, dificulta todos os outros processos, porque pessoas magoadas umas com as outras têm mais dificuldade de trabalhar juntas, têm mais dificuldade de estar em família juntas, de desenvolver projetos, de viver no mesmo prédio juntas. Então, o prejuízo acaba sendo, sabe, assim, fica exponencial. Não, no final não é bom para ninguém, só para o ego, só para o orgulho, que o tempo vem, ainda toma esse gostinho, porque o tempo ele sempre vem, qualquer ganho que vem só para o orgulho, o tempo vem, em algum momento ele vai lá e toma. E o preço costuma ser alto, então, psicologicamente falando, emocionalmente falando e espiritualmente, obviamente falando. Alguém quer fazer alguma colocação em relação a esse item? Não? Podemos passar para o 21, então? Welder, eu Alguém falou. trouxe aqui, né, um livro que eu gosto sempre de ler aqui, a gente lê aqui no nosso doméstic, que é Agenda Cristã, né? Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. E tem um item que sempre cai aqui quando a gente abre o acaso, né? Que na verdade não tem nada de acaso, que realmente a gente está precisando sempre ouvir, que é Irmãos em Perigo. Né? Aí o primeiro item aqui do Irmãos em Perigo acho que é plenamente aplicável, né, ao que a gente está lendo aí. Irmãos em perigo, os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes verbais. E a gente faz tanto isso. Muitas das vezes a gente se coloca nessa posição, né? Quando a gente quer que o outro mude, né? A gente não quer mudar, mas a gente quer transformar as pessoas só através da repreensão, da crítica, né? E não através do exemplo. Então, é muito mais fácil a gente reconhecer o erro do outro e colocar, como você falou aí, né? Colocar no ventilador, expor aquela pessoa, né? Às vezes até diante de um grupo, né? E a pessoa se humilhar, né? Humilhar aquela pessoa. Não, mas eu estou fazendo isso para ajudar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Está ajudando? Né? Porque... Exatamente. Né? Qual é a finalidade, né? Não só o jeito de fazer, mas qual é o objetivo? Qual é a intenção de se fazer isso? Então, a gente muitas das vezes tem o dever de alertar um amigo, né? Pessoas que, né, convivem com a gente, seja no grupo nosso espírita, né? Seja um amigo de trabalho, da escola, nos todos os ambientes que a gente frequenta, mas tem que realmente a gente sondar no fundo do nosso coração qual é o objetivo que a gente está fazendo isso. Aquela pessoa está incomodando a gente, é por isso que a gente está fazendo isso, realmente a gente está preocupado com aquela postura, com aquele posicionamento, a gente quer ajudar aquela pessoa. Nesse aspecto aí, né, que chama atenção aí. E é muito importante, né, porque vida em família, em sociedade como um todo, né, a gente muitas vezes precisa se colocar como cidadão, precisa se colocar como filho, como mãe, como pai. Então, toda hora a gente está nessa situação. E muitas vezes a gente acaba errando a mão, assim.
É bom, eu lembro uma vez lá no Divino, né, que foi algum texto que alguém colocou que é importante a gente buscar se mirar em outras pessoas que a gente entende que fazem esse processo de maneira mais saudável, né, para a gente pegar pelo exemplo. Então, a força do exemplo, ela é muito importante o tempo inteiro, né? Então, não é só o falar, não é só o dizer, é o exercitar. Porque mesmo que não se alcance a perfeição naquilo, só o fato de se estar exercitando, isso gera nas outras pessoas um olhar diferente para você. E vai gerando também, na prática, né, um amadurecimento das relações. Isso só se dá na ação, né, na força do exemplo. Alguém pode ler o capítulo 21? Eu posso ler de novo. Haverá casos em que é útil desvendar o mal alheio? Essa questão é muito delicada e, para resolvê-la, é necessário apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela, nunca há utilidade alguma em torná-las conhecidas. Mas, se podem causar prejuízos a terceiros, deve-se preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é mais conveniente que um homem caia do que muitos se tornam seus palhaços e suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Alguém quer comentar? Dona Valquíria? Helder, Diga. então, esse parágrafo aqui, ele explica bem para a gente a última questão do parágrafo anterior, que fala da importância da gente não jogar venda no mal também, né? Quando ele fala aqui, ó, não é proveitosa, cadê? Em observação, em suma, como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Quer dizer, se a gente também, né, não tem a crítica, eu não coloco também em questão, né, o defeito assim, né, da outra pessoa, ou o que está acontecendo de errado, eu também não vou. Aí eu falo esse último parágrafo aqui, né? Se prejudica só uma pessoa, e isso não vai, né? A ele próprio, né? Na verdade, a ele próprio. Ok, talvez não valha a pena a gente colocar isso em questão, né, vir à tona, né? Mas se esse mal, se ele vem atacar uma coletividade, a sociedade, sim, a gente precisa, né, para a gente saber conseguir pintar esse modelo, né, conhecer esse modelo de erro, para a gente não fazer igual, né, para a gente melhorar a sociedade como um todo, né? É importante esse último parágrafo. Porque não é simplesmente não dizer o que está acontecendo, não é simplesmente ignorar, né? Porque isso causa um prejuízo também muito, muito maior. Saber como fazer isso, ter plenamente claro os objetivos que sejam salutares e se apontar, né, aquele erro, digamos, um dado que é muito importante para a sociedade saber que não está sendo divulgado, por exemplo, cabe a uma série de profissionais e de pessoas que, de posse desse dado, traga para a sociedade, né? Porque se ficar escondido, isso vai trazer muita dor, muita tristeza, pode trazer tragédia, mas a maneira de se fazer, não instrumentalizar, né? Isso. E para isso há modelos, né? A gente está vivendo um momento que a gente se sente muito inseguro, mas os nossos antepassados nos deixaram muitos modelos, muitas formas na caminhada, né, de como a gente pode lidar com várias situações que estão acontecendo agora de maneira saudável. E é uma riqueza que eu acho que a gente deve buscar. Se tem a doutrina espírita, que nos ajuda, aliás, essencialmente,
Do ponto de vista jurídico, você tem também. Do ponto de vista da psicologia. Então, assim, a gente tem toda uma riqueza de procedimentos, de conhecimentos que foram construídos ao longo da história pelos nossos antepassados, que nos ajudam a lidar com as várias questões, lidar com o erro, lidar com essas situações, essas sinuquias de bico da vida de maneira cada vez mais amadurecida, de maneira cada vez mais saudável. E nunca porque que a gente fala do julgamento, do perdão, da indulgência, né? Tudo isso, aliás, com tudo que se coloca na... Recusar aqui uma ligação. Todas essas vivências que a gente tem, é sempre uma necessidade da gente trabalhar o orgulho e o egoísmo. Ô, Helder, eu acho que está tendo alguma falha aí no seu equipamento. Eu tô... Um me perdoa aqui, gente, porque... Só um segundinho. Só um segundo. Acho que está... Aqui tem alguém querendo entrar aqui. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Tá ouvindo normal? Não, estão ouvindo sim. Estou te ouvindo. Tá normal? Pode concluir, Helder. Tá. Tá normal, pode concluir. Começa na nossa busca constante por bater o orgulho e combater o egoísmo. E é isso. Alguém mais quer fazer algum comentário? O som aqui ficou baixo. Mais algum comentário? Ai, gente, cadê? Eu acho que o pessoal está meio tímido aí, então a gente poderia já partir. Eu estou tentando aqui, Alexandre, porque tocou aqui uma videochamada, aí meu som ficou baixo, tentando botar de novo para Viva Voz. Nós estamos conectados aí normal, a gente está te ouvindo, às vezes falha um pouco, e pelo horário eu acho que já está, né, para a gente fazer o nosso encerramento aí, se ninguém quiser fazer alguma consideração final aí, ok? Se alguém quiser fazer alguma consideração final, por favor. Eu vou deixar baixo. Oi? Está ouvindo? Estou ouvindo, está baixinho, eu estou ouvindo. O melhor meio de ensinar é o exemplo. A gente tem que procurar fazer as coisas certas para que aqueles que estão à nossa volta possam também, mesmo que às vezes não vai acontecer no momento, mas aquela lição vai ficar. E as pessoas, às vezes, a gente que precisa mudar, sem querer mudar o outro. Mudando a gente, todo o nosso ambiente vai mudando, aos poucos. Então, nós temos que dar um bom exemplo para aqueles que estão junto da gente, pelos nossos amigos, pelas pessoas em geral. A nossa convivência, tudo a gente tem que passar o melhor que a gente tiver para os outros. Isso que eu penso. Muito bem, Ana Maria. Vamos aproveitar, então, a sua palavra, né? O seu exemplo aí, e a gente encerrar nosso estudo da noite aí com a sua oração. Pode ser? Pode. Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia. Jesus, nosso amado e divino Mestre. Espíritos amigos que nos assistem, que nos ampara, que nos guia, que nos inspira, que nos mostra este caminho do bem. Queremos, neste momento, Senhor, agradecer por todas as bênçãos que nós recebemos, por toda a oportunidade que temos, Senhor, de
colocar em prática tudo isso que nós aprendemos na nossa doutrina. A tua infinita bondade se estenda, Senhor, sobre essa humanidade. Cubra, Senhor, a todos com a tua luz. Fazer com que cada um de nós, Senhor, possamos acender a mesmo que seja um ponto de luz, mas que sejamos luzes nos momentos necessários dentro do próprio lar, junto aos nossos familiares. Muito obrigada, Senhor, pelo nosso estudo. Que Deus continue abençoando a toda essa humanidade, a todas as pessoas, despertando-nos, Senhor, para as verdades maiores e que possamos, juntos, nessa caminhada, vencermos, Senhor, cada etapa no seu momento. Nas horas difíceis é que temos que ter firmeza, fé, confiança e muita vontade, Senhor, para melhorar a nossa condição de vida, especialmente a nós mesmos. Muito obrigado, Senhor. Iluminai e amparai a todos nós. Assim seja. Dê um sorriso só. Aberto. Sorriso. Aí, Sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e continua a cantar. E de novo levanta e continua a cantar. Boa noite, minha gente. Boa noite. Até amanhã. tudo bom para vocês. Até a próxima. Boa noite. Todo mundo. Noite, Aparecida. Foi Tchau, ótimo estar com Conceição. vocês. Tchau. Ai, Conceição, Quarta-feira. Regina, Tchau. todos Boa vocês. Tchau, Filha, boa noite, Sandrinha, Valéria, Boa noite. Alexandre, Lúcia. Luiz, Regina, Elson. Beijo para todos vocês. Tchau. Tchau. É. Tchau, amiga. Tchau. Tchau, família do coração. Tchau, família. Beijão. Família do coração, Valéria. Pois é, nossa família do coração, ó. Beijão, Isso aí. beijão, Tchau, beijão. tchau. Beijo. Fica com Deus, gente. Uma boa noite. Boa noite. Fernando. Nós. Tchau, Valéria. Boa noite. Tchau, tchau. Ai, muito bom, sabe?